Tem uma coisa que eu sempre falo e algo que eu sempre fazia quando eu estava diariamente, 2 turnos dentro da sala de aula, que é fazer uma avaliação do meu trabalho, da minha rotina e dos meus planejamentos. Por quê? Porque às vezes a turma tá agitada, tem aquele aluno que não para prestar atenção. Talvez não é porque ele não quer, mas porque o que tu está trazendo para eles não está sendo atrativo. E aí eu vou trazer um exemplo bem simples, que é a contação de história. Tem muita professora de educação infantil que, ao invés de contar a história, lê a história, o que é totalmente monótono para uma criança da faixa etária de educação infantil. Quando tu conta a história, tu consegue mudar a tua voz, tu consegue fazer entonações diferentes, tu consegue olhar nos olhos da criança, tu consegue trazer essa história de outro jeito, repetir alguma parte da história que as crianças gostaram, usar palavras mais simples que tá ali na história, deixar que quando tu está falando elas tenham contato com a imagem do livro. Então isso se torna um momento mais atrativo. Mas é o que eu vejo muitas profs fazendo a contação de história. Daí depois elas vêm dizer assim, mas fulano, ciclano e beltrano não param pra ouvir a história. Aí tu vai lá e acompanha, a prof tá sentada com o livro, lendo página após página, às vezes até um livro mais extenso, de 11, 12 páginas, lendo aqueles parágrafos enormes, e enquanto que ela tá lendo, ela com o livro virado para ela e a criança tá olhando pro além. Então, óbvio que não vai ser um momento atrativo. E é claro que uma criança na faixa etária da educação infantil, o tempo de concentração dela é muito pequeno. E isso já se torna válido quando a gente precisa oferecer vários brinquedos durante o dia. Por que você acha que uma criança vai ficar 10 minutos enquanto que tu está lendo uma história para ela? Ela não vai ficar. Então, a gente precisa fazer uma autoavaliação. Às vezes não é só a turma que está agitada. Às vezes não é só o fulaninho que não para. Às vezes você está desorganizada, às vezes a tua rotina não está atrativa, às vezes o planejamento que tu está fazendo não está de acordo com a faixa etária que tu estás atendendo, né? Então não é só a criança. Assim como a família e escola é 50-50, dentro da sala de aula, a educadora e o aluno também precisa ser 50-50. Né? A gente precisa várias vezes durante o ano mudar a nossa rota, se adaptar ao que as crianças trazem para nós, porque isso faz parte do processo. Mas nem todo mundo está aberto a isso. Às vezes é muito mais a gente ficar só reclamando daquela criança mais fácil, né? A gente ficar reclamando daquela criança dia após dia, enfatizando só o que ela faz de ruim, mas eu não consigo enxergar às vezes que eu também estou desorganizada. Que eu também não consigo estabelecer uma rotina, que eu também não consigo seguir as coisas que eu faço. E que às vezes eu tô um pouquinho sem paciência, que às vezes eu não tô conseguindo enxergar a qualidade que aquele aluno tem, eu só consigo enxergar e enfatizar o que ele faz de ruim. E isso também é algo muito importante dentro da educação infantil, da gente fazer trabalhar esse reverso. Não focar nas coisas negativas que o aluno tá te trazendo, mas nas positivas. Né? E quando a gente vai chamar a atenção da criança, também fazer isso. Não focar no que ele fez de errado, mas focar que ele é um menino bonito, que menino bonito não faz isso. Trazer aquela coisa positiva, nossa, tu ajuda tão legal, vamos continuar. Não, às vezes as pessoas ficam ali, as profs ficam ali tocando naquela coisa de não, tu não pode bater, tu não pode isso, tu não pode aquilo. Tá, mas o que a criança pode fazer? O que ela fez de legal hoje? Qual foi a tua rotina? Tu tem uma rotina estabelecida na sala? Tu tem uma roda de conversa? Como tu inicia a tua manhã? Como tu inicia a tua tarde? Quais são as propostas que tu está trazendo para tua criança? Tu tá levando em consideração o tempo que ela se concentra? Ou tu tá achando que ela precisa ficar 10 minutos sentada enquanto que tu resolve o que tu vai fazer em seguida? Então toma isso como dica. Faz uma autoanálise da tua sala de aula, da tua conduta. Não foca só no comportamento dos alunos, mas tenta também achar recursos, achar uma forma de tu também conseguir conduzir, entender melhor e atender esse aluno. Isso também faz parte do processo pedagógico. Às vezes a gente acaba caindo na rotina da sala de aula. E eu falo isso porque eu já estive dentro da sala de aula.
E às vezes a gente acaba caindo naquela rotina e em muitas situações a gente não leva em consideração a criança, a gente não leva em consideração a integridade e não leva em consideração o que eu posso exigir dela de acordo com a idade que ela tem. Isso é muito importante. Vocês precisam saber, para vocês terem uma rotina bem organizada e para vocês terem um planejamento de acordo com a faixa etária que vocês atendem, vocês precisam saber o que vocês podem exigir dessa criança, o que essa criança consegue fazer com a idade que ela tem.